começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com você? Espero que sim, mais uma videoaula, só que agora, senhores, PET final avaliativo. Então eu gostaria que você fosse honesto com você mesmo, tá certo? Para que não tenha uma má interpretação dessa videoaula. Se você ainda não fez esse PET avaliativo, não assista o vídeo. Pausa agora, faça o PET avaliativo e volte para o vídeo, certo? Para você conferir. Porque no final do PET, você vai ter que responder de forma sincera e de forma honesta. Se você aprendeu em parte ou não aprendeu, certo? Se você detectar que você não aprendeu, você pode voltar no nosso playlist, que é aqui no canal Magno Física, no YouTube. Se você for lá no playlist, você vai achar todos os PETs, todos os conteúdos deles. E você pode revisar e até reavaliar se você aprendeu ou não. Ainda dá tempo de fazer isso, tá? Se você não tiver na última hora para entregar. Então, se você não fez, não continue assistindo esse vídeo. Pausa ele, faça e depois volta para o vídeo. Pensando que você já tentou, né, e agora você quer corrigir, ver se você aprendeu ou não, vamos para o nosso primeiro exercício. Bora lá? Estamos aqui, senhores. Então tá lá. Em relação aos princípios dos conceitos de eletrização, é correto afirmar que um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto por um corpo eletrizado negativamente como por um corpo eletrizado positivamente devido à indução. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Se você lembra lá, o que ele está falando aqui, ó, tentar fazer um desenho aqui, ó. Você tem um pêndulo, tá? Aí você vai ter uma bolinha. Essa bolinha nós temos o quê? Cargas positivas e cargas o quê? Negativas, certo? O corpo está neutro, certo? Então tem a mesma quantidade de carga positiva ou negativa. Caso você coloque aqui um corpo carregado positivamente, o que vai acontecer, tá? Nós vamos aqui ter a nossa esfera, tá? Aqui vai criar um polo negativo e aqui um polo o quê? Positivo. Lembrando que quem se move são as cargas o quê? Negativas, certo? Não, mas eu não tenho uma carga positiva, eu vou ter uma carga o quê? Negativa. Então eu vou colocar aqui, ó, uma carga negativa. Então o que eu teria? Eu teria o meu pêndulo para cá. Aqui seria cargas positivas, tá? As cargas positivas estariam aqui e as cargas negativas estariam aqui. Agora, o que você tem que lembrar? Não foram as positivas que vieram para a esquerda, foram a negativa que sentiu força de repulsão e quer ficar no lugar mais longe e foi para onde? Para a direita, tá? Nesse exemplo de cá, não foi as cargas positivas que se repeliram e foram para a esquerda. Não. Foram as cargas negativas que sentiram a atração pela carga o quê? Positiva. Então, a alternativa A, ela está correta. Então, nós já podemos marcar ela aqui, ó. Alternativa A está correta, tá? Aí, a gente pode continuar, né? No processo de eletrização por atrito de dois corpos condutores, né? O fio terra pode ser conectado entre esses dois corpos, permitindo a obtenção de cargas mais elevadas. Não, o que está errado aqui são cargas mais elevadas. Um corpo carregado eletricamente possui diferentes quantidades de cargas positivas e negativas, de modo que aquele que nomeamos como positivamente carregado possui elétrons em excesso. Excesso é a mais. Se ele é positivamente, ele possui cargas positivas, né? Ele possui prótons a mais, então está errado. O conceito de campo elétrico e de potencial são bastante semelhantes, visto que ambos envolvem o conceito de intensidade, direção e sentido. De intensidade, valor, direção e sentido é vetor, potencial não é vetor, então está errado. Quando dois corpos carregados eletricamente, mesmo de formatos distintos, se encostam, há uma partilha de carga elétrica, de tal modo que ambos fiquem com cargas de mesmo tipo e de intensidade. Aqui que está o problema. Tipo, sim, né? Porque no final, quando é contato, os dois no final do processo têm o mesmo sinal. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Ok. Agora, a mesma intensidade vai depender, porque os dois corpos têm
formatos o quê? Distintos, formatos diferentes. Se fossem dois corpos de mesmo material, mesmas dimensões, mesmo formato, o que ia acontecer? Aí a carga seria o quê? A mesma, até a mesma quantidade de carga e o mesmo tipo. Aí eu teria certeza, mas como são de formas distintas, não tem essa certeza, então a alternativa 1 é letra A. Questão 2. A imagem a seguir representa as linhas de campos elétrica existente entre as cargas elétricas colocadas numa região do espaço. Descreva em cada situação os sinais das cargas e o tipo de interação entre elas, se é atração ou se é repulsão, tá certo? Então vamos lá, vamos detalhar aqui. Então, se você pegar vai estar o quê? Saindo, então eu poderia falar que ela é o quê? Positiva, mas aqui também estaria saindo, então também seria positiva. Qual é o problema, tá? Aqui o problema é que o desenho está errado, tá? Quem fez o desenho está totalmente errado. Por que o desenho está errado? Porque ele tinha que ser igual ao desenho 3. Aqui não teria força de atração, teria uma força de repulsão. Então aqui o campo elétrico, no meio aqui, em alguma região entre eles, deveria ser nulo, tá? Então aqui o campo elétrico deveria ser nulo. Então o desenho está errado, porque tem linha passando no meio. O correto seria igual ao exercício 3, que saindo é positivo, Aqui, em alguma região entre eles, o campo elétrico seria resultante, né? Campo elétrico resultante seria nulo, né? Então, nós teríamos aqui força de quê? Repulsão. Anota aí, ó. O que nós temos aqui? Força de repulsão. Qual é o tipo de interação, né? Uma força de repulsão, né? Aqui teríamos repulsão. Repete de novo uma repulsão. Você fica repetindo as palavras. É assim mesmo, filho. O tio já está velho, já não está muito bem da cabeça, certo? Na questão 2, aqui está saindo e aqui está entrando. Quem é que sai? Quem é que sai é a carga positiva. Quem é que entra? É a carga o quê? Negativa. Aqui nós teríamos o quê? Uma força de atração. Aqui nós teríamos atração, senhores. Viu que esse exercício aqui está errado? Ó? Porque aqui, para ficar desse jeito aqui, tinha que ser carga positiva e carga o quê? Negativa, tá? Os dois estão saindo, tá? Então, é esse que é o erro do exercício. Um tinha que estar saindo e o outro tinha que estar o quê? Entrando. Então, o aqui está errado, tá? Tem um erro aí na apostila. Pode riscar aí, falar assim, não existe, né, um campo desse jeito. 4. O que acontece? No 4, eu tenho aqui entrando, então é o que? Negativo. E eu tenho aqui do lado de cá, do lado direito, eu tenho o que? Entrando também. Então aqui vai ser o que? Negativo. Então vai ter o que? Repulsão. E aqui no meio, o campo elétrico resultante também é quanto? É nulo, tá? Então aqui seria o que? Repulsão. Lembrando que aqui no exercício 1 ele fez errado, tá? Ele deveria ter feito aqui entrando, né? E aqui saindo para ficar o oposto desse desenho, tá? Então, o 1 aqui está errado, ok? Bora lá para o próximo exercício, exercício 3. Exercício 3, senhores, e nós estamos aqui com o circuito em paralelo. Por que é em paralelo? Porque em paralelo, as resistências, né? Estão em fios o quê? Diferentes. No mesmo fio, em série. Em fios diferentes, paralelo. Isso é uma brincadeira, é um macete. Se você quer pegar a forma culta e a forma, né, mais erudita, vá lá nas videoaulas, tá? Qual é a equação aqui? Eu tenho que 1 sobre resistência equivalente, tá? Equivalente. É a somatória do inverso das resistências. Você pode fazer isso também para o produto pela soma, tá? Eu vou fazer pela equação geral, certo? Eu tenho o R1, o R2, o R3, estão associados em paralelo, então ele já te falou que está em paralelo, então você já sabe que a equação geral é essa. Ligados numa DDP, né, que ele deu aqui, que é de 120 volts, e ele fala, determine a resistência equivalente. Então a resistência equivalente vai ser o seguinte, ó, 1 sobre resistência
equivalente vai ser igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre quanto? 20. O que você tem que fazer? Denominador diferente. Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Lembra como que faz isso? Por números primos. Por 2. Dá 30, dá 15, dá 10. Por 2. Dá 15, porque não dá por 2, dá 5. Por 3, dá 5, dá 5, dá 5. Por 5, dá 1, dá 1, dá 1. Então, aqui, ó, vai ser 15 vezes 2, 30 vezes 2, 60. Então, o mínimo múltiplo comum é quanto? 60. Como que a gente faz isso agora? Ah, então estamos aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a quem? O mínimo aqui, que o mínimo é quanto? O mínimo é 60. Como que eu faço? Pego esse denominador, vou dividir por esse e multiplicar pelo numerador. 60 dividido por 60 dá 1 vezes 1, 1. Mais 60 dividido por 30 dá 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido por 20 dá 3 vezes 1, 3. Então, isso aqui vai dar um total de quanto? 6 sobre 60. Só que aqui eu tenho o inverso da resistência equivalente. Então, eu tenho que inverter. Então, eu tenho que inverter de um lado. Então, vai ficar resistência equivalente. 1 passa para baixo, o 60 passa para cima, dividir por 6. Ou o famoso multiplica cruzado, do jeito que você quiser. Então, a resistência equivalente vale quanto? 10 ohms. Respondida a letra A corrente total no circuito. Então, agora o que eu vou ter aqui? Vamos desenhar aqui para você poder entender. Então, eu vou ter a seguinte, ó. Eu vou ter uma bateria, certo? Bom, senhores, eu vou ter aqui uma bateria, né? Feito o desenho, né? Eu vou ter uma bateria de 120 volts. Eu vou ter uma resistência equivalente. Aqui minha resistência equivalente de 10 ohms. E aí eu vou aplicar o famoso o quê? O I. Aonde o U é quanto? 120. Aonde o meu R é quanto? 10. E o meu I, então, portanto, vai ser igual a quanto? 120 dividido por quanto? Por 10. Que vai ser igual a quanto? 12 amperes. Então, letra B, respondida, 12 amperes, tá? Letra C, a corrente e a tensão de cada resistor. Bom, a tensão, a DDP é fácil, tá? Por que é fácil? Porque quando estão em paralelo, a DDP é a mesma para todos os resistores que estão em quê? Em paralelo. Então, eu posso afirmar aqui, né? Vamos lá, letra C. Letra C, vou pôr em verde, tá? Letra C. Eu posso falar aqui U1, U2 e o U3, tá? É igual a DDP da bateria, tá? Que vai ser igual a quanto? 120 volts. Todas elas têm o quê? A mesma DDP. Agora, o que eu vou ter que achar? A corrente de cada uma delas. Então, eu vou ter que aplicar aqui para vocês. O Ri para o 1, ó, o Ri, tá? Isso aqui para quem? Para o 1. A DDP dele vale quanto? 120. Quanto que é o R1? Que ele chamou de R1 aqui, senhores. O R1 ele chamou de 60, né? Então, o R1 ele chamou de 60. Então, vai ficar aqui 60 vezes I. Você já é um aluno terceiro colegial, né? O 60 vai passar dividindo, tá? Então, vai ficar 120 dividido por quanto? Por 60, que vai dar quanto? 2 amperes. Continua. Agora, nós vamos fazer o U2. U2 vai ser igual a quanto? O R2 vezes o I, né? Que vai ser o I2, né? Foi o I1, tá? Que vai ser o I2. Aqui vai ser quanto? 120, que a DDP é a mesma. O resistor é de quanto? 30. O I2, eu não sei.
Portanto, o meu I2 vai ser quanto? 120 dividido por quanto? Por 30, que vai dar quanto? 4 amperes, certo? Falta fazer agora quem? O meu I3. Vou fazer até aqui no cantinho aqui, ó. Meu I3. O 3 é igual a R3 vezes I3. O 3 é 120. O R3 é quanto? 20 vezes o I3. O meu I3 vai ser igual a quanto? 120 dividido por quanto? Por 20. Corta 0 com 0 se você quiser, né? Que vai dar quanto? 6 amperes. Vamos ver se nosso exercício está certo? 6 amperes com mais 2 amperes dá 8 amperes. Com mais 4 amperes dá 12 amperes. Que vai ter que dar o valor da corrente total, que é de quanto? 12 amperes. Então, meu exercício está correto, tá? Então, exercício letra C resolvido, né? A corrente, a tensão de cada um. Bora para o próximo exercício. Exercício 4, exercício do Enem 2017, fala o seguinte para você. Durante a reforma da sua residência, um casal decide que seria prático poder acender a luz do quarto, acionando o interruptor ao lado da porta e apagá-lo com outro interruptor próximo à cama. Tá? Isso é muito bom para idoso, né? Que aí o quarto não fica escuro, né? Que aí não tem perigo de tropeçar e cair, tá bom? Um eletrotécnico explica que esse sistema usado para controlar uma lâmpada a partir de 2 pontos é conhecido como circuito de interruptores em paralelo. Ó a dica, paralelo. Aqui é o símbolo de lâmpada, aqui é o símbolo de interruptor. Se a chavinha estiver de cá, ó, se a chavinha estiver aqui, ó, ligada com o polo vermelho, ó, certo? Isso aqui estaria aberto, não passaria corrente, tá? Se tiver desse jeito que está aqui, estaria fechado e passaria o quê? Passaria corrente. Aí ele fala para você, como deve ser feita a montagem do circuito da lâmpada no quarto desse casal? Então vamos lá. O que acontece? Eu vou direto para a resposta certa, que é a letra B. Esse circuito aqui não pode, porque se você fechar ele aqui, ó, ele vai fechar um curto, tá? Então tá, vamos ver o que acontece aqui. Olha aqui, senhores. A lâmpada aqui está desligada, certo? Quando eu chegar no quarto, tá? A lâmpada está desligada, eu vou virar o interruptor e vou acionar aqui, ó. Eu acionei aqui. O que acontece? O interruptor agora, a corrente elétrica, vem e faz o quê? Ó? Vou desenhar a corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica vai passar aqui, vai descer pelo fio de baixo, vai vir aqui e vai ligar quem? Vai ligar a lâmpada, porque uma das extremidades dela está ligada na DDP e a outra extremidade vai estar ligada por aqui. A lâmpada vai o quê? Vai brilhar, porque vai passar corrente elétrica nela, certo, senhores? Aí o que acontece? Eu vou chegar e vou deitar na minha cama. Então, deixa eu desenhar aqui a cama, tá? A cama tá aqui do lado do interruptor, tá certo? Aqui tá a caminha, certo? Eu vou chegar agora e vou virar a chave do interruptor. Vou virar para cá. Aqui, então, ó, essa parte aqui tá cortada. Essa parte aqui também tá cortada, né? Que aqui não tá ligado, né? Então, o que vai acontecer? A lâmpada vai desligar, certo? Então, você pode ficar nessa brincadeira, liga e desliga. Faça o seguinte, faça essa mesma análise nos demais, tá? Você vai analisar aí e você vai ver o que acontece. Então, aqui eu não posso, porque aqui eu vou ter um curto, né? Um curto-circuito. Aqui, se eu utilizar a lâmpada desse jeito aqui, a lâmpada estaria desligada, certo? Se eu virar a chave para cá, eu ligo, certo? Se eu chego na cama, viro para cá, eu desligo, mas aqui não estaria em paralelo, tá? Aqui estaria em série, tá? O que seria em série? No mesmo fio, tá? Então, esses interruptores não estariam em paralelo, estaria no mesmo fio. Então, letra B, alternativa correta. Bora para o próximo exercício? Exercício 5, senhores. Com relação ao campo magnético terrestre e a orientação geográfica, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. O Polo Sul magnético terrestre, situado na região do Polo Sul geográfico terrestre. Então, vamos lá, senhores. Estamos aqui, ó. Pois bem, o Polo Sul magnético está em relação ao Polo Norte magnético, tá? Então, aqui que está errado aqui, porque aqui em vez de ser sul, deveria ser o quê? Aqui para ficar correto, teria que ser norte, tá?
Então, isso que fez ficar errado. As linhas de campo magnético do campo magnético terrestre emergem do polo. Então, agora eu preciso saber o que é emerge. Então, vou lá no meu dicionário. Tá aqui, senhor. Emerge, do verbo emergir, o mesmo que surgir, manifestar, aparecer. Então, está falando que surge, né? Ou poderia falar que sai, tá? Ele está falando que sai do polo norte. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se sai do polo norte, tá? Ele sai do polo norte magnético, ó, ele emerge, né? Sai do polo norte magnético, que é o polo sul geográfico. O que ele afirma aqui? Ele afirma polo norte geográfico. O que está errado aqui, que aqui deveria ser polo norte magnético, ou se você quisesse trocar aqui a palavra, você poderia colocar sul geográfico. Aí ficaria correto. Então, está errado. O magma presente na litosfera terrestre e a revolução da Terra em torno do Sol são as fontes do campo magnético terrestre? Não, não são as fontes do campo magnético, tá? Os fenômenos atmosféricos da aurora boreal e astral são observados em função da existência do campo magnético do Sol? Não é do Sol, é do campo magnético terrestre. Letra E. A Terra pode ser considerada um grande ímã, verdade, cujos polos norte e sul magnéticos se localizam aproximadamente nos polos sul e norte geográficos, respectivamente. Isso, polo norte magnético, sul geográfico. Polo sul magnético, norte geográfico. Verdadeiro, essa figura até mostra, né, que não está um em cima do outro, é aproximadamente. Então, letra E de elefante. Então, próximo exercício. Exercício 6 fala o seguinte: a imagem a seguir traz uma representação do poder de penetração das radiações alfa, beta e gama, certo? Então, vamos lá. Sobre essas radiações, marque a alternativa correta. Sempre que um núcleo de átomo emite uma radiação beta, um nêutron é formado no interior desse núcleo. Aí que tá. Nós temos a radiação beta menos. Na beta menos eu vou ter um nêutron que se transforma em um próton, e esse próton está no núcleo, certo? Liberando um elétron mais um neutrino. Eu tenho quem? O beta mais. A maioria dos livros não traz beta mais, tá? Aonde que eu vou ter um próton se transformando em um nêutron, que vai ficar no núcleo, liberando um pósitron, que aí seria aqui o antielétron aqui, né? Mais um neutrino. Então, aqui o que está o problema aqui é a palavra sempre. Sempre que o núcleo de um átomo emite uma radiação beta, um novo nêutron é formado no interior? Não, pode ser formado um próton. Então, está fora. B. A radiação beta é composta por um único elétron, o que confere a ele uma carga positiva? Não, está errado, tá? Se é um elétron, ele conferir uma carga negativa. A radiação beta é composta por um único elétron? Não, não é composta por um único elétron, tá? Você tem um neutrino, tem a transformação do próton aqui. A radiação alfa são formadas por 2 prótons e 2 elétrons? Não. A partícula alfa, vou colocar aqui, né, em verde. A partícula alfa, tá? Ela é composta por quê? Ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, tá errado. Letra D. A partícula gama são radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica e nem massa. Sim, porque é o quê? Energia, né? Os nêutrons são partículas localizadas no interior do núcleo do átomo e apresentam uma massa menor do que a dos elétrons. Falso, né? A massa do elétron basicamente é quase que desprezível, né? Então, tá errado. Letra D de dado. Acabou, senhores! Acabou nada. Agora que você vai chegar aqui e vai fazer sua atividade, certo? Infelizmente, eu não entendi, o questionário é só sobre radiação. Eu peguei do primeiro e segundo colegial, vi que o questionário falava sobre outras coisas, né? Então, ele vai perguntar se você aprendeu ou não, né? Tá aqui, compreende que as partículas radioativas são alfa, beta e gama? Se você colocou que sim,
Beleza, você já entende isso? Ok. Se você não entende ou está em parte, vai lá nas nossas videoaulas, tá? Eu coloquei bem detalhado, só fiz alfa, beta e gama, eu fiz ainda mais 2 listas de exercícios, explicando detalhadamente cada uma delas. Então seria importante. Se você não entende ainda, dá tempo, né? Eu estou gravando esse vídeo em dezembro, você tem que entregar isso só em janeiro, então dá tempo, tá, senhores? Dos senhores ir lá e rever as aulas e ter convicção que sabe, tá? Entende que partículas gama têm maior poder de penetração, não possui massa e nem carga elétrica, é uma radiação eletromagnética? Cara, se você já compreende isso, beleza, se não, assiste as videoaulas. Entende que o tempo médio de vida é o tempo de uma amostra radioativa leva para reduzir sua massa pela metade através do decaimento radioativo? Gente, eu fiz muito exercício de meia-vida lá naquele playlist. Então, senhores, gostaria que os senhores fossem verdadeiros. Se os senhores não entendem, não responde que entende. Porque o senhor não entende. Vai lá, assiste as videoaulas, tenha convicção, aí sim volta e preenche. Dá tempo de fazer isso, senhores. Senhores, nossa jornada aqui no terceiro colegial chega ao fim, mas o canal vai estar disposto para vocês. Hoje, nessa data que esse vídeo foi gravado, temos 130 vídeos de físicas e isso vai aumentar. Então vai ter conteúdo, tá? Para você estudar, para o seu Enem, para o seu vestibular ou para o seu concurso, tá? Então, olha os playlists aqui do canal Magno Física. Foi um prazer estar com vocês. Faça sua inscrição no canal, tá? Anote meu contato. Fica com Deus. Fui!